Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Latinoé 2021. Meu nome é Luciano Lourenço e eu estou aqui para apresentar a atividade. Esse que é um monstro do quadrinho brasileiro, né? Grande artista, conhecido não só aqui no Brasil, como no exterior. Já desenhou para grandes marcas, grandes grifes, grandes editoras daqui do Brasil e também lá de fora, né? Para quem não conhece, olá, boa tarde. Bem-vindos ao Latinoé 2021. Meu nome é Luciano Lourenço e eu estou aqui para apresentar a atividade. Esse que é um monstro do quadrinho brasileiro, né? Grande artista, conhecido não só aqui no Brasil, como no exterior. Já desenhou para grandes marcas, grandes grifes, grandes editoras daqui do Brasil e também lá de fora, né? Para quem não conhece, eu quero que ele se apresente aqui, né? Vai fazer uma pequena palestra, demonstração de alguns recursos, software livre para vocês. Mozart Couto. Boa tarde, Moruzão. Boa tarde, Luciano. Tudo bem, pessoal? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou quadrinista, sou Mozart Couto, sou quadrinista. Comecei profissionalmente em 79, 80, e numa editora do Paraná, de Curitiba, chamada Grafipar. Na época aconteceu o chamado terceiro movimento do quadrinho brasileiro, que era só composto por autores brasileiros. Porque o mercado sempre foi dominado por material estrangeiro. Então eu comecei lá, sob orientação do Cláudio Seto, que é artista plástico, quadrinista, hoje não está mais com a gente, né? E depois disso eu passei, a Grafipar teve um problema sério. O Brasil naquela época estava com a hiperinflação começando, né? Então eu troquei de editora, fui para The Art, que está em São Paulo, e eu também produzi alguma coisa para a editora VEC, que o Otacílio Barros, que também faleceu recentemente, dava bastante espaço para quadrinista brasileiro. Ele conseguiu fazer uma coisa que todo mundo falava que não era possível, que era pegar uma revista da editora que só publicava história em quadrinhos estrangeiras. Ele foi aos poucos introduzindo artistas brasileiros e ele transformou a revista num sucesso só com artistas nacionais. Veio uma outra revista. Depois dessa, ficaram dois grandes sucessos durante um bom tempo isso. Bom, e eu fui seguindo, né? Depois The Art, depois veio Presa Editorial, e mesmo com as crises todas, eu consegui ir seguindo. Até que, mais tarde, eu fui para... O quadrinho praticamente acabou, né? Aqui no Brasil, as chances aqui. Então eu fui trabalhar para o mercado americano, fiquei um tempo lá do mercado americano, mas não me adaptei porque eu não... Primeiro eu trabalhei para a Europa durante um tempo, através de uma agência da Bélgica. E depois eu fui para o mercado americano. E lá eu fiz trabalhos para revistas da DC, junto com o Deodato Borges. Havia um pequeno estúdio, eu, Deodato e o Emi Ribeiro, os dois da Paraíba, e eu aqui em Minas. Eu sou de Juiz de Fora, Minas. E eu fiquei um tempo lá. Depois eu fui para o livro didático e paradidático. Aí lá eu fiquei muitos anos e praticamente deixei o quadrinho, esporadicamente fazia quadrinho.
Bom, então nesse tempo aí, isso já estava no final dos anos 90, eu comecei a... Eu usava o Windows e Photoshop. Eu achava o programa muito bom, gostava muito, mas achava que eu não precisava daquilo tudo. Eu sempre olhava outros programas assim para ver o que tinha de diferente. Até que eu achei o GIMP, me parece, na versão 1.2. No início eu achei estranho as janelas, né? Todas separadas. Mas eu pensei assim, não, esse programa vai evoluir. Talvez na versão 3, 4 ele fique muito estável mesmo, muito competitivo, muito robusto para o mercado. Isso foi em que ano? Olha, isso foi nos anos... início do 2000, viu? Final dos anos 90, início de 2000. Porque logo depois, em 2002, por aí, uma pessoa me deu um CD do Linux, do Kurumin. E foi a primeira vez que eu também tive contato com Linux. Aí eu pude ver o GIMP no Linux, mas tinha um problema na época. As mesas digitalizadoras, não, as que eu tinha, não eram as da Wacom, né? Elas não funcionavam. Era difícil fazer reconhecer o Linux. Quase ninguém usava mesa digitalizadora no Linux, nas pessoas que eu conheci, né? Então eu fiquei um tempo mexendo com ele no Windows, né? E comecei também até que eu consegui trabalhar com as mesas no Linux. Aí eu usava os dois, aí comecei a fazer dual boot. Devagar eu fui adaptando e foi passando o tempo, eu comecei a criar mais confiança, achei que eu estava podendo deixar um pouco o Windows, né? E fui migrando gradualmente para o Linux. Aí eu comecei a trabalhar com o GIMP no Linux, né? E assim foi, aí, passei direto para o Linux mesmo. Foi cada vez menos usando o Windows. Eu gostava, sempre gostei. Rapidamente eu fiquei apaixonado pelo Linux, sabe? Por vários motivos, inclusive só pelo motivo de eu poder mudar a interface dele à vontade, sabe? Que eu não gosto de ficar vendo uma coisa só o tempo todo, né? Então só isso já gostava pra caramba. Mas aí fui me interessando e acabei. Ele vai te levando a aprender muita coisa, né? Eu não cheguei a aprender linha de comando a fundo, porque não era mesmo a minha. Eu esquecia muita coisa, eu sei que eu precisava de muita memória ali para guardar, estudar aquilo a sério, e eu não tinha quase tempo, né? Então, mas eu usava modo gráfico, tranquilo, né? E quando eu comecei a usar o Ubuntu, que eu costumava ter problemas ainda, mas quando eu comecei a usar o Ubuntu, teve um dia lá que deu um problema e ele me pediu duas coisas lá assim, ele sozinho resolveu. Aí eu falei, agora acabou. Aí acabou a insegurança total, né? Fiquei tranquilo e fiquei direto. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sim, eu também uso Linux há bastante tempo, mas assim, eu achei que eu usava mais tempo, mas pelo que eu posso notar, em artes gráficas, você é um precursor, então, né? Aliás, você é um precursor em tudo, né? Porque além do quadrinho brasileiro, você é um precursor também na utilização do sistema Linux para artes gráficas. Você se lembra qual que era a conexão da mesa que você usava? Já era USB ou era... Era USB. Era USB. Mas Se eu você não me chegou a engano, ter ajuda de alguma comunidade ou foi na cara e coragem, você foi...
Tive uma pessoa que me ajudou muito, foi... Não, eu comecei a aprender em fóruns, né? Mas essa parte da mesa era difícil achar alguém que entendesse, porque eu não conheci ninguém que usava, entendeu? Quem me ajudou muito foi o Anderson Prado, que tinha a revista, o GIMP Magazine, você lembra? Então a gente, ele, né, ele tentou fazer aquele processo, tinha que reconhecer a mesa e criar um arquivinho para ela, né, e quando ela reiniciasse aquele arquivo, né, mas mesmo assim eu não conseguia porque tinha algumas mensagens de terminal que eu sentia que eu precisava conhecer mais para dar andamento ali direitinho. Aí até eu deixei um pouco para lá, comprei uma mesa Wacom para mim, não me adaptei ao estilo, eu gosto muito dela, acho muito boas, mas é, para desenhar eu achava muito difícil. Ela para pintar eu gostava muito, mas para desenhar ela nunca me deu o controle do traço que a outra que eu tinha me dava, né? E até hoje as que eu uso são mesas chinesas que tem um controle melhor, para o meu gosto, pelo menos, né? Mas Até isso que tanto no Photoshop, softwares ou só no... sim, e inclusive no Linux é excelente, né? O traço fica muito bonito. Mas no Windows também eu gostava mais, né? Agora, se eu precisasse de uma pintura com cores muito fortes, eu gostava mais da Wacom, né? Eu só vim agora que eu ganhei uma mesa da Wacom de display, né? E aí sim, aí que eu senti, ela me atendeu perfeitamente no desenho, né? Não precisa corrigir traço, nem nada, né? É assim de quê? Mas é uma Cintiq daquela pequena, da 13 HD, Não né? entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade que um monte de gente deve ter. Ela é reconhecida no... Qual sistema operacional que você está usando atualmente com ela? Olha, ela é reconhecida na maioria dos sistemas que eu uso. Eu uso mais o Ubuntu e o Ubuntu. Eu gosto de chamar de Xubuntu, né? Mas assim, esses da Debian, né? Ela é reconhecida tranquilamente. E as outras também, né? Porque tem o projeto Digiman, que desenvolvido por um russo e um pessoal lá daquela região lá próximo da Rússia, e foi se estendendo pelo mundo, né? E é um projeto muito legal porque eles desenvolveram drives para mesas non-Wacom. Então facilitou mais, é plug and play só. Você não tem aquela interface gráfica ali, né? Mas eu uso o teclado, os atalhos no teclado. Quando a mesa tem botões, é preciso fazer um procedimento e tal para que esses botões funcionem. Mas eu não sinto falta disso, não. Eu uso o teclado mesmo e a mesa é uma maravilha. Eu tenho várias, virei colecionador de mesas, que eu sou apaixonado por mesas, acho muito bonito. Até recentemente eu ganhei uma de um concurso do Krita com a Uion, né? Eu ganhei uma mesa lá no concurso. E então fui seguindo, né? Fui direto no Linux e comecei há muito tempo atrás também eu mexi no Krita, antes dele estar com a equipe de desenvolvedores que tem agora. Eu já gostava muito dele. Ele fazia parte daquela suíte, né? Caligra, né? Já gostava muito dele, mas ele estava bem simplificado. E fui com o GIMP, depois eu conheci o MyPaint, depois e o Krita, né? Mas eu nunca pude me dedicar muito aos dois assim, ainda mais trabalhar, porque eu acostumei com o GIMP e eu consigo fluir mais rápido com ele. Então, para trabalhar, a produção é mais rápida. Então, talvez seja questão de costume, né? Depois de um tempo aí trabalhando, eu vou com os outros, acho que não teria problema.
ou inclusive usar todos eles, né? Porque tem aquele arquivo ORA, né? Open Raster, que eu posso abrir com camadas em um, editar, né? Se estiver no MyPaint, salvar ele em hora, posso abrir no GIMP, editar, voltar, né, automaticamente praticamente, né? Ainda não testei muito no Krita, mas acredito que funcione também. E agora, e depois de um tempo, apareceu o AZPainter, que é feito por um desenvolvedor japonês. Antes só existia para Windows. Ele é muito parecido com aquele programa Paint Tool Sai, que é um programa que o pessoal gosta muito para desenhar mangá, pintar também, colorir. Esse AZPainter é muito leve, muito legal. Então eu tenho uns trabalhos com ele, né? Esse AZPainter, né? É. Ele é open source, ele começou open source já desde o início? Ele está sob uma licença GPL versão 3, né? Quem divulga muito ele aqui no Brasil, sozinho, faz um trabalho solitário, por enquanto, que eu espero que ele tenha muita ajuda aí, é o Adriano Araújo, que eu conheci no meu blog, o blog do desenhador, que eu tive um tempo, né? E então o Adriano que informou isso, mas no blog tem tudo lá. Tem o manual, o Adriano fez tradução do inglês e do japonês para o português, né? Então o programa também é muito bom, vale a pena experimentar. Eu acho que quem não conhece devia usar, ele é muito leve, né? Muito levinho mesmo. E para quem faz mangá, então ele tem aqueles recursos daquelas linhas de movimento do mangá, né? Tem muita coisa nele. Quais que Bom, foram os softwares que você já testou no Linux? Você já tentou se habituar? Você já testou só por curiosidade e profissionalmente? você diz assim, os proprietários também? Sim. Quais são todos? Proprietários eu usei o Corel Painter, antes dele ir para Corel ainda. Um outro que era muito baseado nele, que é o mais simples, é Artweaver, né? E o Photoshop, que eu trabalhava com ele, eu usava mais. PaintShop Pro, aquele outro da Corel também, nesse estilo de trabalha com foto, né? Que eu esqueci o nome agora. Bastante, viu? Teve um- no Linux eu conheci, gostei desses quatro, né? Agora com a ZPaint, que o desenvolvedor ele gostou tanto de usar Linux que ele passou o software agora, acho que ele não tem mais para Windows, só para Linux, né? E eram dois, era o AZ Drawing e o AZ Painter. Aí ele juntou os dois num só, porque não tinha mesmo muito motivo de ter os dois, né? Agora você pode usar tanto o AZ Painter só para desenhar, né? Ele tem lá as texturas, as retículas. É muito fácil criar pincéis para ele e colocar pincéis nele, né? Então, agora esse é que eu preciso treinar mais. E o Krita também, o Krita ele é muito bom, ele tem muito recurso, então o trabalho geralmente, para mim, ele acaba ficando um pouco mais arrastado, porque tem mais recurso, muitos pincéis, né, bem diferente, apesar de que no GIMP eu também aprendi a fazer pincéis e fazia os meus pincéis. Mais tarde eu conheci o Américo Gobo, que faz pincéis também, que é um cara muito criterioso, muito técnico. E a gente tinha sempre umas conversas, 2 ou 3 por mês, para trocar ideia. A gente trocou muita informação, aprendemos muita coisa, né? Inclusive há um pincel no GIMP que é o clone, não, o Smudge, aquele do dedinho, né?
que a gente usava ele numa certa configuração para pintar. E numa dos últimos encontros do pessoal do GIMP, né, o Américo foi, levou umas amostras de vídeos que nós fizemos, explicou o que a gente estava querendo e eles fizeram a adaptação, porque ele passou a capturar a cor também, né? Então aqueles MUD, o flow, se você levar ele muito acima, ele começa a trazer imagem também que você capturar. Ele não é só mais para fazer aquele blend, embaçar, misturar, né? E isso melhorou também, ajudou muito. Agora só falta o clone ter a capacidade de capturar a cor também, uma variação da ferramenta clone. Porque se você usar a ferramenta clone com aquela opção do fixo, ele dá um efeito parecendo um pincel com tinta pastosa. Aquela pintura de primeira, assim, a pintura a óleo, a pintura acrílica à la prima, né, que você pinta. Que eu vejo que muita gente gosta de tentar reproduzir a pintura tradicional nos programas digitais, né? E eu acho Eu percebi isso interessante daí. isso. Eu acho interessante. Eu percebi isso daí, você faz, aí o outro rapaz lá, que faz as capas da revista Média, ele também gosta de simular pincéis naturais e tal. E tem o espanhol, Ramon Miranda, né? Tem os dois que são os dois grandes assim, criadores de pincéis que ajudaram muito nesse trabalho do Krita e do MyPaint e do GIMP, né? O Ramon Miranda, ele começou a usar no GIMP já os presets, né? As pré-definições de pincéis. Para quem não conhece, a gente faz uma configuração de um pincel, gosta muito, a gente salva ele, dá um nome, né? E usa aquele, em vez de ter que tentar chegar de novo naquela configuração, né? Aí ele fez o GIMP Paint Studio, que era um pacote que você instalava com as pré-definições, os pincéis, e aí você acessava eles. Então tinha pincéis que simulavam óleo e tal. Depois, com as mudanças do GIMP, isso não ficou muito bem resolvido. Mas depois eles corrigiram, e agora um outro rapaz tem feito, me parece chama Selim OS, SLOS, que ele dá o nome. E você também pode instalar eles, ou simplesmente lá no Preferências, você indicar a pasta onde eles estão. E também simulam tudo, é muito interessante, né? E o Ramon Miranda também fez muita coisa muito bem feito, simulando técnica tradicional. Então você tem set de pincéis de carvão, de pintura para óleo pastosa, né? Tem uma série de coisas. Não só ele, mas outros também foram fazendo, né? Tá mutado. Desculpa. Só lembrando, o rapaz lá que faz a capa é o Elias. Desculpa aí, Elias. Elias Ferreira, Você é um falou grande ilustrador, tem um trabalho maravilhoso. É aquele ilustrador mesmo, bem realista, né? Que faz tudo detalhado, né? Seu fã também, O trabalho dele. Você Ele conhece meu falou, trabalho. você falou sobre esse lance de simular pincel. Tem um vídeo aqui, eu queria passar um pedaço do Uhum. vídeo seu aqui, que você mostra bem isso daí. Você faz uma pintura. Posso mostrar aqui? Pode, acho que é pintando com um clone, né? Eu acho Eu que fui é. Deixa eu ver aqui. capturando de uma imagem, eu fui capturando com a ferramenta clone e fazendo a pintura, né? Então ele dá também esse efeito do relevo que eu falei. Eu não sei se vai dar para enxergar bem, mas esse vídeo, quando a gente vê ele bem ampliado, você vê que é como se fosse uma tinta em pasta, bem pastosa mesmo, que vai...
E Mas isso também tem no Krita também agora, muito, muito bonito, um efeito muito bonito. Isso aí foi a experiência que eu fiz nessa época que, que o Américo fez a palestra lá no encontro do GIMP, e a gente pedia, né, para que se dava para adaptar a ferramenta clone para ela capturar a cor. Aí foi feito então isso. só para mim entender como é que funciona o lance do clone. Eu Você pausei pega aqui a só para... ferramenta clone, né, e configura ela para que ela fique no modo fixo. E a partir daí você vai lá naquela imagem que você quer ou numa paleta de cores que você criou. Igual se fosse uma paleta de pintor mesmo. Você mistura as cores e eu descobri assim que dá para ficar com esse relevo com essa sensação de relevo se você jogar uma textura em cima dessas cores, dessa paleta de cores. E você abaixa a opacidade dessa textura e você captura aquela cor com o clone, com a ferramenta clone, e vai pintando com ela no outro arquivo, né? No seu arquivo aberto, Legal. no arquivo novo. Aí você vai obtendo esses recursos aí que você vê que é uma tinta pastosa, né? Como se fosse uma pasta, né? Uma tinta a óleo, uma pintura, uma tinta acrílica. Então Muito era legal. um recurso que é bem legal, bem no Krita ele já está bem avançado. É que como você falou, aqui não dá para perceber bem, porque da resolução. Mas a gente vai deixar aqui embaixo, o link para esse vídeo aqui, para esses outros vídeos, né, para você ver. Sim. Mas assim, se você vê uma resolução legal, é muito impressionante, porque ele simula muito bem o pincel. E aí também é bom fazer um pincel adequado para isso, né? É um pincel que seria uma imagem que seria com pontos próximos assim. Imagina que você pega um pincel daqueles de pintura a óleo, cerda branca, né? E passa ele na tinta assim, e em pé você bate ele no papel assim, entendeu? Aí daria um desenho ovalado assim, né? Com aqueles pontos, né? Isso então, você aplicando a configuração para que você tanto pode usar sem isso ou assim. Você usa a configuração para que o traço tenha a ponta afinada, né? Usa a configuração do pincel para que ele dê aquela pressão e na hora que você apertar, ele afina. Aí você tem aquele efeito do pincel que faz a ponta, né? O pincel dá a pincelada, começa... Ou então você usa ele normal, sem isso, e aí ele dá o efeito do pincel quadrado, chato, né? Que é o mais, nesse caso assim, é o mais usado para esse tipo de pintura, né? Então, é uma coisa muito interessante. Quando a gente trabalha com isso, é muito agradável. O resultado é muito bonito também. Sim, e é totalmente artístico. Eu estou vendo aqui. É como ver um artista pintando mesmo, né? Aliás, é um artista pintando. Uma coisa que eu reparei aqui é que você, durante o processo, você vai ajustando. Sim, constantemente eu vou mexendo. Às vezes o tamanho, às vezes eu troco de pincel. Eu fiz uma série, você vê que tem a série ali que eles são muito parecidos. São como se fossem pontos, vários pontos, né? E é uma série de pincéis específicos para isso. Inclusive, eu até esperei, eu não sei se isso alterou muito, mas eu apliquei aquele filtro de relevo, acho que em inglês é bump map, né? É um filtro de relevo assim que desloca um pouco a figura uma da outra e dá uma sombra, né? Eu acho que isso ajuda mais ainda, né? Então e eu gosto de pintar mais assim mesmo, é, do, mais de forma mais gestual, mais no instintivo mesmo, no impulsivo mesmo, né? Mais pro expressionista. Nem sempre eu tenho paciência de fazer aquela ilustração muito detalhada, não. Eu já fiz, mas eu gosto mais desse tipo assim, né? Mais pintura Não, mais mas eu pincelada também, larga.
Sim, sim, eu também gosto, porque é mais, além de ser mais natural, ele mostra um movimento, né? É assim, como você disse, você está simulando uma pintura, né? De verdade, né? Você está fazendo no pincel físico e tal. Então, eu acho muito legal que você percebe o movimento do pincel. Então, eu acho isso legal. Assim, eu sei que existe um pessoal e existe mercado para isso, né? Que faz aquele fotorrealismo, né? Mas eu acho legal também quando a pessoa ela ela imprime a personalidade dela. E o que eu gosto nos desenhos, nas pinturas que você faz, é exatamente isso daí. Você coloca a sua personalidade assim e o cara, mesmo que o cara veja a primeira vez, o cara fala assim, caramba, é muito parecido com o que X artista faz, que o Mozart faz, que o tal pessoa faz. Esse caso específico eu fiz clonando as cores de um quadro do Paul Gauguin, né, dessas maçãs. Mas eu geralmente faço isso intuitivo mesmo, da imaginação, né? A não ser que eu busco referência quando tem alguma coisa assim que eu quero mesmo que fique bem real, ou que eu não conheço, como é que é aquilo, uma máquina, alguma coisa assim, mesmo um tipo de roupa, e aí eu vou, olho fotos, né? Mas geralmente eu gosto de fazer de imaginação mesmo, eu acho que fica mais solto, mais bonito, né? Pro meu gosto, né? Não, não, verdade, é bem legal mesmo. Eu ia perguntar aqui para você, minha colinha aqui, você falou dos desenvolvedores, né? Desenvolvedores de pincéis, desenvolvedores de softwares. Você ainda tem contato com esse pessoal? Você ainda interage com esse pessoal? Não, o desenvolvedor, por exemplo, do GIMP, que eu tive mais contato, é o João Bueno, né? E lá, lá fora, como a necessidade do domínio do inglês, né, é necessário, e eu conheço muito pouco do inglês, né? Eu consigo ler alguma coisa e tal, mas para ficar interagindo assim direto e também toma tempo, né? É um negócio assim, às vezes você vai pedir uma coisa nova, alguma coisa, você tem que saber muito bem tecnicamente explicar aquilo, né? Às vezes. Então é uma coisa muito complicada. Eu fui deixando para lá e não mexi mais não. À medida em que vinha as novidades, eu absorvia aquilo e me adaptava, né? Mas eu cheguei a escrever alguma coisa, apontar alguma coisa que eu achava que era um bug, e, né, inclusive conversar com o pessoal do GIMP mesmo, né? Mas muito pouco, né? E Mas é o usando pessoal assim, que desenvolve pincel mesmo, né? não, desenvolve o próprio programa, né? Ah, Inclusive aquele alemão lá, que eu acho que ainda está na cabeça, né? Netterer, né? Acho que não lembro o nome dele, desculpa aí. Mas eu falei uma vez com ele sobre uma coisa que eu estava achando estranha e tal, tentei explicar, bem explicado. E não é muito simples às vezes, não. Às vezes é complicado. Mas depois eu fui deixando assim, afastei sem ver, né, que eu estava afastando. Você vai trabalhando, a vida vai te exigindo muitas coisas, né? É tão difícil. E eu fui usando o programa. E outra coisa, eu falei, eu quero dar alguma coisa em troco, né, do que eu recebo, porque eu sobrevivo com esse programa, né? Vários deles com o sistema operacional. Então eu fiz o que eu aprendi
durante um bom tempo, acho que mais de 10 anos, eu acho. Eu passei por bastante coisa, né? Depois também foi ficando meio sobrecarregado e não estava dando, mas é onde... É, você tem uns projetos novos que você está trabalhando na área do quadrinho, né? Você tem um almanac que você está ilustrado, que você está fazendo. Agora apareceu uma fase de recuperar o trabalho dos quadrinistas brasileiros da década de 80, ou até antes, 90 também. Então, um colega meu começou assim, ele me convidou para refazer uma história que nós dois tínhamos feito nos anos 80, nessa Grafipar. Era um personagem tipo aqueles personagens da Idade da Pedra, mas que lembra um pouco o Tarzan também, né? Ele é o Zamor, que chamava. E nós então fizemos esse livro pelo projeto com a editora Universo Fantástico, do Roberto de Castro, e fizemos pelo Catarse, e foi um sucesso, foi, né? Bateu, dobrou a meta, aí todo mundo ficou muito empolgado, muita gente que não conhecia meu trabalho e muita gente antiga aí que já me acompanhou há mais tempo, né? Apoiou, né? Então agora eu vou publicar coisas com o Universo Fantástico e com a Grafite, que é uma outra editora do Rio de Janeiro, né? Então, agora é muito trabalho pela frente. A gente vai compilando e eu sempre faço alguma novidade, uma história nova, né? Ou eu corrijo desenhos e ou então faço alguma ilustração lá que era preto e branco, eu faço ela colorida para ser pôster, por exemplo, esse agora que eu estou fazendo, o Bracan, que era uma série minha antiga que eu reformulei. Ela chegou a atingir 500 e tantas páginas, né? Então vai estar saindo agora, está no Catarse, e tem um pôster que ficou muito bonito, uma jovem profissional agora que começou a trabalhar também na equipe, que é colorista, colore muito bem. Ela fez a base, né, ela fez a coloração base. Depois eu olhei assim e falei, acho que eu vou jogar umas luzes aqui, dar uma ajeitada. Nós trabalhamos junto, ficou maravilhoso. Um pôster, uma das recompensas lá, né? Então tá no Catarse, né? Catarse.me/Bracan. E estamos aí com com esse projeto agora. E depois virão outros, né? E ele já está disponível para compra, né? Já tá naquela fase de que você vai arrecadando os valores, né, para chegar na meta ou passar da meta, né? Tomara que passe, né? Que aí pode imprimir mais, né? E mais gente poder comprar, né? E já está quase chegando à metade em poucas semanas. São 50, quase 60 dias, e em poucas semanas já está quase chegando à metade. Eu também cheguei a ilustrar um livro de poesia de um amigo meu, o Arthur Rodrigues, lá no Catarse também fechou, deu certo também. Por enquanto está dando tudo certo. Nós vamos tentar colocar todos esses links aqui para quem quiser conhecer o trabalho dos trabalhos mais novos, né? Quiser comprar, né? Encomendar, né? Porque ele ainda está na época da encomenda ainda, né? E conhecer mais o trabalho, quem não conhece, né? E assim, a gente já conhece há muitos anos, né? Já faz parte, né? Já faz parte da história, né? Dentro dessas artes, desse trabalho que você está fazendo, esse amor, né? Agora é o Bracan. Bracan. Esse é meu, é texto e desenho meu. Aqui, ó. Mas o processo ele foi todo digital, não teve nada manual.
Então, esse é bem misturado, porque eu criei esse personagem em 86 para 87, mais ou menos, sabe? Lancei ele eu ia lançar ele em 87, mas teve um problema na editora, então só pude lançar numa outra editora em 2002, né? Mas aí teve um número, dois números e, de novo, outras crises econômicas, aquela coisa, né? Subida de papel e as coisas vão ficando difíceis, isso é constante. Mas aí, então, agora surgiu essa chance, mas durante esses anos, eu fui retrabalhando essa história. Eu fui aprendendo, eu falei, eu vou aproveitar isso aqui, porque eu gosto de desenhar quadrinho, para me distrair, então, nas horas vagas, eu fazia uma coisa bem disciplinada, né? Aí eu ia fazendo, mas eu comecei a me empolgar e acabei fazendo muito rápido e chegou em 500 páginas. Chegou em rápido. E eu cheguei a publicar as 200, 170 e tantos, 180 e tantos, num álbum de forma independente, né? Como é uma editora digital lá de Santa Catarina, Atomic. Aí depois a Universo Fantástico quis lançar os dois, né? Então agora tem as duas opções. Você pode comprar os dois livros separados, a primeira fase e essa segunda fase que é inédita, totalmente inédita. E tem desenhos que são feitos a lápis, escaneados e arte finalizados no GIMP, né? Mais no GIMP, eu usei mais só o GIMP mesmo. E as capas foram pintadas, a capa do número 1 é toda uma pintura e um desenho feito no GIMP, a capa do número 2 é no Krita, foi feita toda no Krita, e a capa e tem os dois juntos que formam um livrão, né, grossão, o pessoal apelidou de tarugo. É que hoje o pessoal está gostando muito desses livros grossos, bonitos, de capa dura, lombada quadrada, né? Então fizeram a edição, é o que está mais vendendo. É caro, mas é o que está mais vendendo. E essa é uma outra capa que tem na história que nós adaptamos. Ela é toda feita a lápis e colorida no GIMP também, né? Então, geralmente é assim, mistura ou então faz no GIMP, né? Ok. E como é que vocês fazem para mandar a preparação, para mandar o fechamento do arquivo? Vocês fazem tudo no GIMP ou tem uma pessoa que faz essa finalização? Olha, eu mando geralmente, eu sempre tive muita preocupação com isso, mas eu nunca tive problema. Agora, o meu trabalho não é difícil nessa parte, não, sabe? Nem para as editoras que eu já trabalhei, as outras de didáticos ou outros clientes, eu entregava o desenho em TIFF, sabe? E RGB mesmo, às vezes o arquivo com a imagem chapada, porque geralmente eu não deixo imagem aberta não, porque sempre eu vou chapando alguns layers para poder dar efeitos em cima daqueles layers, né, acoplados. Então acaba que fica um desenho comum, igual quando eu entregava no papel, né? E nunca tive problema com isso, sabe? Às vezes eu uso um perfil ICC lá, né, um perfil até proprietário, ou então um outro livre, mas na hora de transformar no CMYK, geralmente eles usam os programas da Adobe, né, o InDesign, né? Não dá problema não, mesmo alguma coisinha só que pode mudar, sabe? Quanto a isso aí eu não tenho problema não, né? Mas é também porque talvez seja um trabalho assim que não exige aquela fidelidade de cor constante como num trabalho de, sei lá, embalagens, né? Coisas assim que você tem que ter né, aquela tabela de cores para seguir, nem sei como é que é mais aquilo. E eu também não sei trabalhar assim, não. Eu trabalho mais aquele jeito mesmo das antigas, é pintar, só que não é papel. Eu pinto e entrego o trabalho, entendeu?
Então não tem problema. E a maioria é preto e branco mesmo, né? O trabalho é preto e branco. Esse do quadrinho é preto e branco, ou então joga um tom de cinza e uma retícula, às vezes para variar, O sabe? pessoal deve estar curioso aí para. A gente está falando tanto do seu trabalho, o pessoal deve estar curioso, né, para ver alguma coisa. Tem alguma coisa aí para mostrar para o pessoal? Tem, As tem. Eu imagens? selecionei uma série de imagens aqui, e aí eu vou dividir a tela aqui e a gente vai passando e eu vou falando, Ok. né? Vamos ver aqui. Eu vou, eu vou abrir o programa aqui primeiro. Então, essa é a Só. imagem feita no GIMP. Tá? Pode ir falando, né? Pode falar. Deixa eu ver. Esse programa aqui ele não dá zoom assim, rodando o mouse, não, né? Tem que ir no mais aqui. Só para mostrar um pouco mais de detalhe, né? Fazer um zoom aqui. Esse daí foi feito no GIMP. Esse foi feito no GIMP. Essas imagens tem muitas delas que não estão totalmente acabadas, não, sabe? Algumas eu deixo sem acabar mesmo, porque acho que fica bonito. Essa aqui é uma imagem que já até fiz uma impressão digital dela, tamanho grande. Ela usa aquele recurso da pincelada que dá o relevo, ó, tá vendo? Sim, perceber. Observar aqui, né? Então, e a impressão dela é uma revelação fotográfica que eu faço, né? Fica perfeito porque revelação é a luz, né? O RGB que pega, então você não perde nada, fica uma maravilha. São estudos de personagens, também é GIMP também. Esse é no MyPaint, um lápis, simulando um lápis, né? Um desenho a lápis. Esse daí foi feito no MyPaint, foi simulando o lápis. É, Que legal. você vê a texturinha do lápis lá, ó, né? Parece mesmo um lápis, né? Sim. É um lápis que o Dave Revoy que fez do set de pincéis dele, né? O MyPaint eu nem mexo no set de pincéis para criar pincéis, não, porque é muito complexo. Eu acho muito complexo mexer ele, muita Mas coisa. você precisa aplicar uma textura também no material que você vai pintar em cima ou Não, na tela? ele tem várias texturas que você pode escolher. Geralmente ele já vem com essa base assim ela parece um papel granulado, uma telinha. Canson, Eu né? não sei se dá para ver, não. Aqui é liso, é liso, mas ele vem com aquela tipo canson ou então tipo tela. Tem muitas texturas. E o MyPaint é legal que ele tem um fundo infinito, né? Você diminui. Quanto mais você jogar esse desenho para o fundo da tela, você vai aumentando o espaço para trabalhar, né? E aí ele tem um ícone de uma moldura, né? Que você clica nele e escolhe o tamanho que você vai querer delimitar o desenho. Pode ser em pixel, centímetro. E ali ele fecha aquela moldura, né? Você trabalha, né? Dentro da resolução também que você quiser. Você vai escolher sua resolução. E atualmente ele está com. Ele tem uma, uma camada nova que um desenvolvedor americano fez, que chama Pigment. E você consegue efeitos muito bonitos, assim, de texturas, de mistura de cores, de relevo. É extraordinário, é uma coisa. Exige muito processamento, mas é incrível. E você pode misturar ela com as outras camadas, a normal, né? As outras todas. É muito bonito. Isso aqui é um tipo caricatural, né? Com
com algumas distorções, feita pela ferramenta do GIMP, né? Essa é uma figura diferente. Esse aqui também é um pincel assim que simula um pouco uma barra de grafite. E o fundo é misturado, uma mistura mesmo. As figuras são, eu chamo de retratos imaginários. É igual eu te falei, eles são feitos todos por imaginação mesmo, não recorro à fotografia para isso, não. Isso aqui também é no MyPaint, já é com a textura diferente aqui, né? E aqueles pincéis que são, eles misturam a tinta e misturam o fundo também, né? Se dissolvem assim na pincelada e vão misturando, volta a cor a ficar mais forte. É o mesmo tipo de pincel aqui também é MyPaint. Esse também é MyPaint, com o pincel também, então, acho que é o mesmo. Esse é GIMP, né? Ainda também não terminei não, está numa fase assim intermediária. Esse aqui é no GIMP também. Aí eu tenho vários pincéis meus aí, de texturas, você pode ver, né, que tem uma textura, né? É o próprio pincel que dá isso. À medida em que você aumenta ou diminui o espaçamento dele, né? Isso aqui é uma simulação de uma aquarela, né? Você vê aqui, assim, tipo, o papel molhado. Tem um papel, uma textura no fundo para ajudar nesse efeito, né? Simular. E há outros efeitos e um filtro de realçar a borda para que você tenha esse desenho que faz na borda né, na aquarela aparece muito isso. Isso é feito no MyPaint? Não, esse é no GIMP. Esse é no GIMP. E aqui, esse pincel aqui, eu apliquei o efeito de girar nele, né? Para ele dar esse borrão que parece que molhou, né? Tá bem molhado, né? Espalhou a tinta, assim, né? Então, e aqui você pode ver que sempre tem uma espécie de uma borda, né? Recortada, assim, que é muito comum na pintura da aquarela aparecer isso em alguns pontos, né? Então, aí é uma aquarela fake que você faz usando alguns recursos, mas eu acho que fica um efeito bonito, né? E é legal que você tem esse negócio de fazer simulando uma pintura real. Aliás, é uma pintura real, né? Mas assim, simulando pincel mesmo, né? Eu gosto dos dois jeitos, o digital puro também, ó, esse trabalho tipo que você vê muito em videogame, né? Que é bem digital, eu acho muito bonito também. E eu faço esses assim também, que lembra o tradicional, né? Isso aqui faz parte de uma série de ilustrações, de uma história de mistério noturna, se passa à noite, e isso é no MyPaint, com um pincel de um set muito bom, que eu nem sei se ainda está mais, dá para baixar. O rapaz, que eu não lembro se ele era da Suíça, ele desenhava num celular, um tipo de celular que nem sei se tem mais isso. E esse pincel, ele é aleatório o movimento dele, entendeu? Você não controla muito não, então é bom para fazer esses desenhos assim, bem soltos, assim, né? Isso aqui foi feito no AZPainter. Então você vê que você pode pintar com ele também, ele tem muito recurso, e obter esses efeitos aí bonitos, né? Pode ser aquele estilo do mangá, ou então esses assim, desse tipo aqui, né? Aí, esse aqui é um print da tela, eu tirei do programa também, da tela, né, do programa, para a gente ver um pouquinho sobre ele.
Aqui ficam as ferramentas, aqui as ferramentas vetoriais. Esse aqui você pode selecionar e ao mesmo tempo colorir, né, ao mesmo tempo. Essa aqui é a versão passada, a última ou a penúltima, antes dessa atual. A atual ainda trouxe, acho que, mais recurso de configuração de pincéis. Tem muita textura para ser usada também, né? A gente tem um vídeo aqui do Azepainter. Tem, do desenho que eu fiz na época em que eu fiz esse. Eu fiz uns 3 desenhos de, tipo assim, os bárbaros caricaturizados, né? Uns gnomos, coisas assim. Isso é GIMP. A gente podia dar uma olhadinha. Você segura aí, segura esse daqui. A gente vai dar uma olhadinha agora nesse vídeo. Eu achei muito legal. Aí. Esse é o software, a Azepainter, né? Aquele ali. Uma coisa que eu percebi, você faz de cabeça, você não rascunha? Não, vai direto. Rascunho é feito aí mesmo. Às vezes, quando é história em quadrinho, que eu faço no papel, eu faço de 2 formas. Ou eu faço em tamanho A4 a página toda, ou então eu faço 2 páginas, 6x4 cada uma, escaneio, aumento esse lápis, né, para o tamanho do A4 no digital, e ali eu crio uma camada em cima, cor branca, rebaixo a opacidade dela, crio uma camada transparente, que é onde eu vou fazer a arte final, olhando aquele desenho que está embaixo da camada branca, né? Deu para entender? Entendi. Então é o processo, né? É como se você trabalhasse com uma mesa de luz, né? Exatamente, Depois vem a aplicação dos balões, que é também assim, uma camada branca em cima, rebaixada. Eu uso a ferramenta do círculo e elipse, né? E puxo aquele apêndice do balão. Aí eu transformo isso em vetor e contorno esse vetor para ficar bem certinho o desenho do círculo, né? Depois eu pego o texto no LibreOffice, copio e já colo ali no GIMP com a fonte escolhida para quadrinhos, né? Dentro daquele balão. E esse balão eu posso usar ele, copiar e colar ele virando o lado, né, em várias partes da página, né? Pode servir para... Às vezes eu faço outros, dependendo do formato, você pode utilizar ou não. Aí a página fica completa, depois é só fazer os requadros, né? Mas tem muitas outras maneiras de fazer, né? Tem muitas outras formas de fazer. Não, eu tô achando legal que, assim, esse software, eu não conhecia esse software. Eu acho que a maioria de nós não conhecíamos. Uhum. E ele está em qual versão agora? 3.0.3. O desenvolvedor dele tem um desenvolvimento assim, a gente pode considerar ele bem rápido, viu? Sempre aparece novidade, muito rápido. Esse ano já foram as 3, eu acho, ou 4. Que já alterou coisa. Mas ele é bem parecido com o Krita, não é? Não, o Azepainter que você está falando, isso. Não, ele parece mais com um software proprietário japonês, o SAI, Paint Tool SAI, que ele é muito parecido com ele, a interface dele, muito parecido.
Quem usa açaí vai... E ele parece muito simples, mas não é não, sabe? Ele tem um estabilizador de traço com uma graduação imensa. Ele tem muito recurso. E é legal a facilidade de você poder usar imagens para ser ponta de pincel, PNG, JPEG, né? E tem um outro arquivo lá que ele aceita também. É fácil colocar na pasta, pode pôr lá com uma pastinha, ele reconhece os pincéis dentro da pastinha, né? Então é muito fácil lidar com ele, viu? Só Legal. ler um pouquinho. O manual tá lá no blog do Araújo, lá do Adriano. Tem Ok. manual, tem A gente vai pincéis, deixar, tem links. a gente vai deixar impresso aqui o link para quem quiser baixar. Ele tem versão para Debian. Mas para RPM eu não sei se funciona legal, não. Mas para Debian funciona. Falou que ele tem App Imagem também. Não, esse ainda não tem, não. Isso é muito Ele tem legal. esse PPA, né? Ele tem o PPA e eu acho que tem como compilado no GitLab, né? GitHub, não sei onde é que ele está, não lembro bem. Eu coloquei por um PPA e eu usei ele no... A outra versão anterior tinha um App Image. Tinha. Até o Anderson, aquele do Gimp Magazine, ele estava fazendo. Ele parou quando estava no, acho que 2.4, 1.4, não sei. Mas agora eu acho que não tem, não. Se tiver, não estou sabendo onde que está, não. O meu é de um PPA. Entendi. Aí você está usando para trabalhar com ele, você está usando uma mesa digitalizadora. Sempre uso, né? O mouse é só para usar no computador, assim. Mas a caneta da mesa também dá para usar, mas tanto faz. Aí tanto faz a caneta da mesa quanto o mouse, no computador em geral, né? Nos programas para desenhar, eu só uso caneta e a mesa digitalizadora. A caneta com a pressão ativada, porque tem que ser, né? A caneta, muita gente às vezes coloca ela e não sabe onde que tem que ir no GIMP. O MyPaint é um programa também muito tranquilo de usar. Tudo dá certo nele, né? Mas no GIMP você tem que setar direitinho a caneta, tem que... Tem um lugar certo lá que é configurações de dispositivos de entrada, né? Você tem que ir lá, ver se ele reconheceu direitinho a caneta e a mesa, né? Aí você ativa para atuar na tela e salva. Aí fica tranquilo. Depois ele... E o Krita também aceita muito bem, apesar de que ele tem mais compatibilidade ainda com a Wacom, o Krita, né? Entendi. Nossa, Mas mas tá impressionante o desenho. Vou acelerar um pouquinho, que a gente tem mais algumas imagens. Você só me fala aí a hora que eu vou começar a passar aqui de novo. Deixei o programa na tela aberto aqui, porque eu fiquei com medo dele... Tá ok. Se eu minimizar, ele der algum problema e não aparecer mais. Exato, um pouquinho pra... Muito bacana mesmo. Para quem gosta de desenhar mangá, esse programa é excelente. Ele tem muita retícula, né? Muito aquelas retículas que é muito usada no mangá, né? Ótimo. Vou voltar aqui agora.
Esse daí você falou que você fez Esse aqui, esse aí é mais, esse aí já está acabado, é mais trabalhado, né? Já tá, você vê os fios de cabelo, né? Então esse aí já está mais, já é mais elaborado e mais definido o traço, né? Esse aqui é MyPaint de novo, o, o de baixo. Esse aqui foi baseado em foto, né? Eu quis trabalhar aqui com o pincel que simula giz de cera, giz pastel seco, né? O lápis pastel. Você vê a textura dele com também a textura do fundo, né? É bem aquele papel granulado que a gente geralmente usa nesse tipo de trabalho, né? Com essas técnicas secas. Esse aqui já é também simulando um lápis, por exemplo, um lápis 9B ou algum outro tipo de uma barra de grafite, né? É MyPaint também, textura no fundo. Esse também é MyPaint, o mesmo pincel, mesma técnica. Esse aqui é GIMP. Isso aqui é uma série, tem uma série de trabalhos desse tipo no GIMP. São figuras meia humanas e meia mecânicas, né? Aí eu usei pincéis variados, feitos para dar esses efeitos assim bem definidos, esses efeitos aqui assim, ó, né? Tipo, aqui também você pode ver, ó, isso aqui é tudo do pincel, do próprio pincel. Que você consegue ser feito com espaçamento, ampliando o espaçamento, diminuindo. Tá vendo? Aqui é um desenho mais comum, mais direto, com cor mais pura, né? Não tem muita... mais direto. Isso aqui é Krita, né? Tem aqui as texturas do próprio programa, né? Os pincéis também todos lá do programa. Essas flores, eu fiz um teste lá que eu aprendi a fazer padrões lá, né? Então eu fiz essa florzinha, joguei ela aqui assim e distorci para ela dar esse movimento, né? Cada uma numa posição. É um desenho também que eu ficou bem gosto natural. também. É um desenho que eu gosto muito também, porque tem muita textura, tá vendo? Do dragão, né? As árvores, a pedra. O céu já é bem mais suavizado, com pincéis que simulam nuvens, né? Esse também é GIMP, também com pincéis texturados assim para dar esses efeitos aqui. Esse é um desenho antigo da época daquele pacote GIMP Paint Studio que o Ramon Miranda desenvolveu, também cooperei com ele lá. Esse desenho tem uma outra versão em que um lado de cá ele é todo a lápis digital, essa parte cinza assim, e o outro lado ele é colorido. Isso também é um estudo no MyPaint, com um pincel que simula um pouco a pintura a óleo. Isso é GIMP de novo, aqueles retratos imaginários, né? A intenção é fazer uma pessoa sair fora desses padrões, né? Aí uma pessoa com o nariz um pouco mais comprido, o rosto mais exótico, né?
Aqui é MyPaint, e é um desenho mais caricatural também. Isso aqui é o MyPaint, utilizei aquele recurso de repetir um lado e o outro, né? Então fica muito parecido. Depois dei uma leve modificada no cabelo, do lado de cá, do outro lado, para não ficar tudo muito igual. E mesmo assim fica bem simétrico, né? Aqui é GIMP, também trabalhando com pincel para simular uma aquarela ou um nanquim aguado. Você põe o pincel no modo multiplicar, ele me dá essas manchas. Você pode aproximar para a gente dar uma olhada naquele... Ah, tá. Como é que eu vou aqui? Nossa, Você vê que o próprio pincel, ele é mais escuro nas bordas e mais claro no centro, tá vendo? Aqui é uma esbatida com ele assim, né? Você vê que para ele dá esse efeito da aquarela, do molhado que tem no meio, né? Aí você vê assim, é como se tivesse um traço duplo, né? Lá dentro. Aqui tem uma borrifada do pincel, ele é bem assim. muito legal. Isso também é GIMP. Isso é geralmente feito com um pincel redondo comum, tá? Esse tipo de desenho aqui. Não tem nada demais nele, não. A parte do cabelo que afina assim é aquele efeito que eu falei da própria mesa, da caneta digitalizadora, que te permite variar a largura do traço, né? Você aplica mais a pressão com a mão, aí o traço afina um pouco, ou às vezes engrossa, depende da sua configuração que você fizer no pincel. Aqui também são esboços para personagens, né? Feito no MyPaint, usando... Você faz bastante coisa no MyPaint, né? Fácil, principalmente essas básicas, assim, de estudo de personagens, né? Tem um vídeo que você mandou aqui, que eu acho interessante. Você podia comentar ele aqui para mim, que é das linhas e curvas? Eu não conhecia Ah, esse. sim. Não, mas fala primeiro desse daqui, pô. Pra quem... Tá. Esse também é no MyPaint. Foi feito com uma ferramenta lá, um pincel também do set do Dave Revoy, e todo preto e branco, né? E depois foi no GIMP eu colori usando a seleção. Você vem e seleciona, tipo aquela cor que tem nos animes, né? Nos mangás. A cor é 100% mesmo, cada cor, né? Tudo bem chapado. Aqui no fundo é que eu fiz o degradê só para variar um pouco. Mas Geralmente aí você usou pincel ou você criou uma seleção? Não, você vai fazendo a seleção. Às vezes você usa assim alguns pontos assim depois, você faz a coloração com o pincel. Aí você põe a ponta dele para ficar bem fina, né, para fazer esse tipo de cor. Mas geralmente o desenho da área de cor, ele é feito com uma seleção. Igual eu estou fazendo aqui com o cursor. Você pode aproximar lá no rosto? Olha. Nossa, muito bom. Você vê que você faz a seleção, não precisa fazer a seleção perfeita, né? E aí depois você aplica os vários meios de preencher a seleção, né? Pode ser com balde de tinta, se ela estiver bem fechadinha, né? Muito legal. Parece muito aqueles desenhos de gibi mesmo, né? Do Mais antigo, mangá feito com e pena. anime. Sim.
O pincel, esse aí deve ter sido pena, que simula pena, ó, que você vê que ele engrossa e afina bruscamente, né? Ou então algum que simule pincel muito fininho, né? Mas eu acho que foi um que simula pena. Né? Esses traços aqui, ó, eles são feitos na caneta mesmo, né? E daí é aquilo que eu te falei. As canetas que eu uso, elas me permitem fazer esse traço com essa precisão, tá? Não tem que ficar corrigindo, porque você vê muito vídeo que a pessoa, mesmo fazendo rápido, se você prestar atenção, ela corrigiu o traço várias vezes, porque ele vai torto, ele sai torto. Depende muito também, é isso aí, do hardware e do driver. Sabe, eu estou notando que quanto mais sensíveis vão ficando as canetas, as mesas com a linhatura maior, vai ficando mais difícil controlar no desenho. Você tem canetas com 8.912 níveis de pressão, não sei, ou 9.800 e tantos níveis de pressão, e me parece que 5.000 linhas por polegada ali, né? Então, quanto mais vai aumentando isso, vai ficando como um pincel mole, sabe? Você tem mais dificuldade para desenhar. Vamos dar uma olhada no vídeo? Essa ferramenta, essa é uma versão antiga do MyPaint. Essa ferramenta ali em cima, deixa eu ver onde é que ela está. Não tá aparecendo ali em cima, não. Ela é uma ferramenta muito boa. Ela traça, você dá um traço, ele fica reto, aí você aperta Shift e empurra esse traço, ele faz uma curva. É um vetor, né? E você controla essa curva, assim, tem um bom controle sobre essa curva. Então eu fiz esse vídeo para justamente mostrar isso. Aí eu diminuí ali a opacidade, criei uma outra camada para fazer a arte final, escolhi o pincel, que eu achei melhor lá para ele, ó, você traça. Muito legal. Entendeu? Isso aí é muito bom para quem trabalha com traços muito... precisa dessa definição nas curvas, né? Em vez de você ficar desenhando, tentando desenhar com aquele... porque não vai dar isso. Mesmo com estabilizador, não fica assim, né? E aí você faz rápido, porque quando você acostuma, você vai... pega lá na ponta e na outra ponta, puxa... é igual no vetor, né? Só que eu acho até mais rápido, viu? Sim, eu não conhecia. Às vezes você solta um pouquinho o shift, você tem que dar o traço de novo para, né, para fazer a curva. Então, esse tipo de desenho assim, né, é muito bom você usar, porque vai muito rápido. Aí, tá vendo? Ali o shift, como é que fala? Eu apertei depois, né? Demorei um pouco a apertar. Aí você tem que fazer de novo o traço e... porque daí ele... tem que ter uma sincronia, entendeu? Se você demorar um pouquinho, você tem que fazer de novo. Tá. Ele vira já automaticamente um bitmap, né? Aí ele vira um bitmap. Aí você tem que apagar e fazer de novo. No MyPaint é só clicar no Z, você apaga. Aí você vai fazendo tudo, tá vendo? É só quando é coisa muito fechada que fica mais difícil. Traço muito fechadinho, muito... Não, mas é impressionante. Isso aí, se você coloca aí, né, como uma camada, uma foto de um automóvel, né, uma coisa assim, que você precisa fazer essas curvas, né? Aí você cria uma camada por cima e faz usando isso, né? Qualquer máquina, qualquer coisa que tenha lá,
curvas longas, né, ou difíceis de fazer. Faz isso Nossa, aí que não, é impressionante então, mesmo. tem uma outra aí que eu não usei não, mas que vai marcando os pontos mesmo, igual o vetor. E tem sempre uma lixeirinha na ponta. Você errou, você clica lá, apaga o traço. Mas esse outro você pode editar o traço naqueles nós, né? Igualzinho o vetor mesmo. Mas esse aí é muito funcional, muito útil. Quem gosta de desenhar desse tipo aí, vou voltar lá pro. Esse aqui está um pouco escuro, ficou um pouco escuro o desenho, é aquele lá que eu fiz no Azepainter, né? Aqui também é GIMP, é um desenho bem esboçado, assim, bem. Isso aqui é GIMP e também com um pincel que simula lápis, né? Dá só um zoom rápido aqui para dá para ver um pouquinho, né? Simula um lápis, né? É bom para fazer os esboços dos desenhos ou dos quadrinhos, né? Isso aqui foi no MyPaint também. É um desenho parecido com o que a gente faz no GIMP ou no Krita, né? Muito legal. Pode fazer vários detalhes, né? O negócio é você conhecer bem o programa e conhecer os pincéis, né? É interessante a pessoa que tenha um conhecimento da arte tradicional, porque ela olha aquilo ali, está escrito lá pastel seco, pastel oleoso, né? Se ela nunca mexeu com isso, complica um pouco, né? Às vezes ela... Verdade. Tá, beleza. Muito legal mesmo. Tá, tem um desenho aqui que você fez no GIMP, né? Você desenhou o mascote do GIMP, né? O Wilbur, né? É. A gente fez aqui, deu uma acelerada aqui, porque demorou um pouquinho, mas assim, meu, é muito massa. Essa versão do GIMP é a mais nova ou é... É uma Snap 2.10.24, né? 24. Vamos dar uma olhada A aqui. mais nova me parece que é 28, ainda não atualizou no Snap, não. Tá ok, show. Ah, Esse é outro, né? Esse é aquele último. isso. Tá, agora foi. Vai. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Já tinha pré-definição no GIMP? Você diz De documento? Tem, já tem, e você pode criar novas, né? Ah, que legal. Isso aí eu tenho um set de pincéis bem variados, né? E foi um desenho rápido, assim, né? Comecei com um pincel redondo, mas eu fiz dei uma achatada nele, né? Para ele dar um traço diferenciado, assim. Bem legal. Fui fazendo lápis e depois eu joguei a cor em cima mesmo. A gente vai vendo aí algumas coisas aí. Ali o gradiente cor de frente para o transparente, né? Depois selecionei para jogar a cor do Uber e pintei ela. Deixei umas manchas para ficar depois ia acertando aos poucos, né? Só para
Aproveitei a seleção para fazer alguns detalhes ali, para não passar muito. Você faz aquela seleção tipo vetor ou é pontinho, pontinho? Pontinho, pontinho. Ou então desenhando com a caneta. Eu faço as duas ao mesmo tempo, dependendo do lugar ali que eu estou usando, né? Quando é muito distante, né? Aquela curva vai ser muito grande, eu faço ponto, ponto. E quando é uma curva menor, eu já vou desenhando. Porque o legal do GIMP é isso, a seleção permite você trabalhar dos dois jeitos, né? Na mesma seleção, né? Na mesma seleção. É muito bom. Eu também, quando eu trabalho com GIMP, com solução, é que assim, eu desenho muito pouco, né? Assim, na frente de você, do Elias, eu não desenho nada. A ilustração vetorial é outra arte, É, né? outra arte. É outra arte, é outro conceito, né? Eu acho muito bonito, mas eu não sei, não consigo fazer também, não. É muito cansativo para mim. Visualmente é muito desgastante. Eu acho, mas eu acho muito bonito. Aqui é outra, é outra pegada, né? O vetorial. O vetorial é como se fosse um. Ele já é mesmo como se fosse aquele trabalho de. Você lembra como o pessoal fazia desenho animado antigamente? O pessoal Aham. fazia uma cor em cada camada e É. ia jogando. O vetorial é praticamente isso daí. É Aí, muito legal esse recurso Luciano, aí. vamos comentar isso. É a possibilidade de você usar duas visualizações, né? A do arquivo original e uma visualização virtual que o GIMP, você cria no GIMP e você inverte ela. Em vez de você ficar fazendo como muitos artistas fazem, gostam de fazer para que fique bem certinho o desenho, ficar girando, né? Fazendo um espelho, né? Então, você, assim, com essa segunda visualização, no menu visualizar, que você encontra isso, você fica com duas imagens e trabalha nas duas ao mesmo tempo. Você pode desenhar tanto nessa quanto na outra, entendeu? Mas isso só dá para fazer se você estiver trabalhando com janelas flutuantes. Com a janela flutuante. Eu trabalho com aquele modo, não é o normal, não, o de utilidades, né? Janela de utilidade. Para eu poder fazer isso. E outras coisas eu gosto, prefiro assim, essa janela solta e as outras separadas. Inclusive para quem usa duas telas, né, eu acho que é até mais legal, porque você pode jogar as ferramentas para outro monitor, né? Ali eu fiz também duas seleções ali, só para mostrar, né, a seleção rápida ali da máscara, né? Olha lá, E vou esse das duas telas você pode, tipo, você está desenhando uma tela, depois você vai para outra e. tudo, você faz tudo que você quiser em Que qualquer legal. visualização, entendeu? E a última, que é a primeira, você vai salvar ela. Isso aqui se apaga. Ali eu fiz, foi muito rápido, mas eu fiz aquilo que eu te falei. Eu fiz a seleção e deixei um vazado por dentro, um buraco, né? Certo. Então tem uma nova opção nas seleções que você escolhe fechar os buracos. Aí ele fecha sozinho, né? Você não Que precisa legal. fazer uma seleção toda. É só desenhar ali com a seleção rápida as bordas de onde você está selecionando. Dentro você deixa vazio, pede para fechar os buracos. Aí ele Legal. fecha. É um negócio muito legal que já tem, acho que desde do 2. Não sei se o 2.8 tinha, não. Você já jogou uma textura. Uma texturazinha e fiz uma camada de multiplicação para fazer a sombra debaixo da figura, tá vendo? Que legal. Onde tem textura, isso dá um efeito muito bom. Depois eu mudei ela de lugar até achar um melhor lugar para poder fazer, tanto no boneco quanto na calça dele, na textura, né?
O legal de ver esse tipo de arte, cara, é que você olha, você já quer ir pro GIMP, já quer começar a desenhar, né? Assim, dá uma empolgação, é muito legal. É porque a gente às vezes não imagina, né, essas possibilidades, né? Você vê aquilo ali, você fala, poxa, eu quero tentar também, quero fazer, porque não sabia que existia aquelas possibilidades de fazer aquilo, né? Trabalhar com aquilo. Você quer aprender, ou quem faz, vai lá e faz. Então, mas você vê que é legal, você trouxe o melhor do mundo analógico, né, entre aspas, É, do digital. E você utiliza, você faz o seu trabalho como se você estivesse trabalhando com pincéis. Aliás, você está trabalhando com pincéis, mas são pincéis digitais. Mas você traz essa experiência, é muito legal isso. é. É bem legal. Vai chegando ao fim, né? Aí eu já acertei aquelas manchas da carinha dele. Ali, aquela parte que você apagou, era só para você copiar a cor só. É, para copiar a cor. Você pode fazer até criar uma camada e fazer uma paleta, né? Para você ir copiando cores, né? Mistura elas com aquele blend, né? O dedinho, o smudge, né? O dedinho lá e depois você vai copiando. E aí você vê, né? Que é legal é isso, você trabalha dos dois lados, a figura não fica torta, né? E tudo que você vai fazendo aqui aparece lá, tudo que você faz lá aparece aqui, né? No final você salva aquela lá, apaga essa. É só uma visualização, né? Não é uma outra imagem. E isso não pesa, não é pesado, entendeu? E no MyPaint tem uma coisa que eu queria falar, não deu para mostrar nas pinturas. O MyPaint tem uma ferramenta muito boa. Que o MyPaint parece que ele, de alguma forma, ele vai registrando tudo que você faz, como se fosse uma gravação. Eu não sei exatamente como que é, mas não pesa, não é uma coisa que pesa, E tem um ícone de um pincel com a mira, que fica do lado direito embaixo. Tem um ícone da ferramenta que você está trabalhando, está usando, e do lado tem esse ícone, pretinho. Um pincel, uma mira. Então você clica nele e clica no seu desenho. Naquele ponto que você clicou, o MyPaint traz tudo que você estava fazendo naquela hora daquilo ali. A configuração toda. O pincel que era, a cor que era, tudo, sabe? Isso é uma coisa sensacional que ele tem. Ele traz um histórico. Ele traz um histórico e ele não pesa, nada que vá acumulando e pesando seu trabalho, não tem nada disso, você não sente nada disso. Poxa, que legal. Ele tem muitas surpresas, cara, é um programa muito bom. Poxa, que legal. Mozart, a gente já tá dando nosso horário aqui e, cara, assim, para mim foi um privilégio ver isso, ver você trabalhando, ver os comentários, coisa que sinceramente, eu acho que o pessoal que está assistindo nem sabia disso daí, coisa que eu nem sonhava que existia no GIMP. É muito impressionante, no GIMP, no MyPaint, no Krita. Nós estamos chegando no final e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem pessoal dos seus projetos, onde o pessoal te encontra, né? Como é que o pessoal entra em contato.
Eu tenho uma dúvida aqui que surgiu aqui agora, e eu gostaria de perguntar para você, se você puder responder. Já existe um curso seu? Ou existe a ideia de criar um curso, videoaula, alguma coisa assim? Mas você sabe que eu ainda não pensei nisso seriamente, porque eu realmente não gosto muito de fazer o curso, não, mas eu vou pensar um modelo de curso, né, que eu possa fazer e continuar os meus trabalhos, que às vezes eu não consigo conciliar tudo, né? Por causa de prazos e coisas assim, às vezes dá uma sobrecarga e então é complicado. Uhum. Então eu preciso encontrar um modelo de curso que não, né, que não Mas pô, sobrecarregue, né? precisa, cara. Você precisa E fazer, tem porque que assim, voltar a estudar também, porque muita coisa eu já estou esquecendo. cara, De assim, digital, eu sou um dos caras que vai comprar um curso desse daí. Não tem jeito, não. Eu fiquei impressionado aqui só de ver só. Então, se você puder deixar os seus contatos aí, onde o pessoal te acha, onde o pessoal vê as suas artes, onde eles veem o vídeo. É lógico que a gente vai deixar aqui também, aqui embaixo, aqui nos bannerzinhos, a gente vai deixar esses endereços, né, e esses contatos. Mas se você quiser passar aí beleza, né? Aí, é, se já quiser fazer eu, seus além de passar os contatos, falar dos trabalhos que você está executando, já fizer os seus agradecimentos, que a gente já vai encerrar, beleza? tá bom. Bom, o trabalho atual, quem quer conhecer, que é uma boa coletânea do meu trabalho de quadrinhos, né? E é catarse.me/Bracam, com K, o Can, né? E vai ter escrito aí, né? Tá escrito aí, pessoal, pode confirmar. Tem no Instagram um fanpage meu, que é Mozart Couto Arte, com E no fim, né? E o blog, Mozart Couto blogspot.com.br e Mozart Couto Imagens, que do blog você vai para esse portfólio, que é também um blog, e o contrário, você volta para o blog também. Lá tem outras imagens para ver, uma parte de imagens abstratas, que eu tenho trabalhado muito agora com software livre e arte abstrata, né? E é isso, eu espero que o pessoal se anime aí com esses programas aí que são muito bons, muito seguros, muito robustos, né? E comece a experimentar na plataforma que ele tiver aí. A Sempre gente, tem um, né? a gente vai colocar aqui também o link para o GIMP, né, para o Krita, para Sim. o MyPaint. Lembrando também para o pessoal que todos eles rodam em Windows, Linux, macOS, todos, né? Eu acho que sim, viu? Talvez o Azepaint é que eu tenho a dúvida aqui. No Windows não tem mais, eu acho. Não tem mais. Tá ok, mas Mas nós vamos colocar o. o MyPaint e o Krita é tranquilo, né? No Windows e no Mac. Não, então nós vamos colocar o link aqui também deles, tá? E se quiser fazer Tem, essas meu coisas. canal do YouTube também, que é onde eu faço essas gravações dos vídeos, né? Enquanto eu estou desenhando, eu faço a gravação. Está um pouco desatualizado, mas eu pretendo retornar, né? E é Mozart Couto, né? No YouTube. Só colocar isso. Que ótimo, que ótimo. Mozart, foi. Cara, foi um prazer. Foi um Muito prazer. bom. Assim, eu sei que tem assunto, tem imagem, assim, que cara que tá fazendo arte desde o quê? Anos 70. Final dos anos 70, né? Nossa, então tem coisa pra É caramba. coisa. Então, se É, a gente fosse
mostrar tudo aqui. Eu parei de contar, eu tinha 5.000 páginas de quadrinho quando eu parei de contar. Nossa. Isso nos anos 90, eu acho. Nossa. É muita coisa, muita coisa. Eu espero que hajam outras oportunidades de você participar das nossas lives aqui do Latinoware e participar do Latinoware também. Ano que vem tem mais Latinoware, né? Quem sabe presencial, quem sabe a gente não vai ter a sua presença também, de todo mundo. Okay? E eu fiquei muito satisfeito também de poder mostrar isso, né? Primeira vez assim que eu posso mostrar isso assim para um público maior. Espero ter colaborado com o pessoal aí, animado a galera aí para começar a usar, né, os programas, né? Vale a pena. Vale a pena. Com certeza, já deve ter gente aí desenhando já, correndo, desenhando para não... Aqui tá fresquinha a ideia na cabeça, já deve ter gente colocando aquilo lá que você mostrou em prática. Mas muito obrigado mais uma vez, espero que todo mundo tenha gostado. Espero que você tenha gostado também do nosso bate-papo aqui. Foi ótima a conversa. Não, para mim também foi maravilhoso. Então, até logo, gente. Mozart. Um abraço para todo mundo, então, né? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até uma próxima vez. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.